Eu tenho direito. Sheila Salgado está falando sobre isenção de IPVA, algumas mudanças que foram, né, surpresa para as pessoas no início do ano. E aí, Sheilinha, a gente já mostrou aqui quais são as doenças ou as situações, os transtornos que se enquadram na isenção. E a gente ficou aqui de dizer como é que a pessoa atualmente pode solicitar essa isenção. Vamos lá, Fernanda. A pessoa pode, e o primeiro caminho é você provar a sua condição dentre uma das doenças que nós apresentamos ali, tá? E isso você só consegue se for por meio de um laudo oficial. Qual é o conceito do laudo oficial? Primeiro, aí o Estado da Paraíba, para o ICMS, ele diz o seguinte, o que vai facilitar a sua vida. Ele vai aceitar o laudo que você utilizar para conseguir a isenção do IPI, tá? Na Receita Federal. Aí eu já dou logo o pulo do gato, Fernanda. Sim. O primeiro ponto, vá até o site da Receita Federal e no site da Receita Federal você pode, eu brinco muito, joga assim no Google, modelo de laudo pericial para isenção do IPI. Vai aparecer o anexo da legislação, né, federal, então você baixa aquele laudo e aí você vai buscar com o seu laudo uma junta médica oficial. E para a Receita Federal, para estabelecer isso, entende-se como uma junta médica oficial os hospitais públicos 100% que tenha convênio com o SUS, tem os públicos, nós temos aqui o Edson Ramalho, nós temos N hospitais que podem atestar isso, mas tem aqueles atestados que necessariamente vão precisar de um órgão específico. Então, observe lá que tem algumas clínicas, tem alguns locais onde tem um convênio com o SUS. Por que eu digo isso? Porque a Receita Federal vai verificar se realmente aquele órgão tem ou não convênio com o SUS. Isso vai adiantar a sua vida. Assim, é o primeiro passo. Então, tá dado a dica, Fê, é muito mais rápido você conseguir esse laudo, já adianta muito isso para você. E a gente tá com o site aqui da Secretaria da Fazenda do Governo. Exato, né? Porque você vai precisar da entrada e você já primeiro conseguindo a isenção do IPI, para você conseguir a isenção para a compra do veículo, você já consegue dessa forma. Lembrando que o veículo para você comprar com isenção de ICMS, depois de pegar esses requisitos, o veículo tem que ser, Fernandinha, até o valor de 70 mil. Tá. É a primeira coisa, e você vai ter que ficar com esse carro por 4 anos. Tá. Durante 4 anos você não vai poder vender esse veículo. Lembrando, não pode ser carro usado, tá? O carro tem que vir diretamente da fábrica, então você só encomenda, só faz a compra depois da aprovação do governo do estado da Paraíba. Não vai comprar primeiro e depois buscar... Perde, não tem como. Vamos para algumas dúvidas, Sheilinha? Vamos, sim. Uma telespectadora mandou aqui pra gente que o marido dela, ela leva para fazer tratamento de artrite. Ela quer saber se ele tem que pagar o IPVA. Olha aí, se ela tem a artrite comprovada e isso gera realmente as dificuldades, ela, para ter direito ao IPVA, ela vai ter que fazer todo o procedimento da isenção, Fernanda, do veículo. Porque essas pessoas que têm isenção do IPVA, normalmente, ou basicamente isso, elas também tiveram para a compra do veículo. Por isso, anteriormente. Então, com o novo decreto, o fato de você ter só exclusivamente artrite, teria que ter um carro adaptado naquelas regras anteriores. Salvo se você fizer o que várias outras pessoas já fizeram. E nós temos uma decisão muito boa da 6ª Vara da Fazenda Pública do juiz Aloísio Bezerra, que concedeu sim, Fernanda, a isenção, né? Manteve a isenção e ela não pagou o IPVA esse ano. O diferente de muita gente que recebeu, acabou pagando, e outras que vão sim ser edativas se não pagar o IPVA. Agora, Sheila, é importante para o pessoal de casa entender de maneira geral. O IPVA só é isento para as pessoas que já compraram o carro com o IPVI. O IPI também. Exato, com ICMS, com ICMS, com todas as isenções antes. Tá. E até porque até o ano passado, gente, era muito mais fácil você se enquadrar. Esse ano, a grande mudança está sendo esse ano. Eu estou dizendo isso, Sheilinha, porque talvez a pessoa esteja aqui assistindo o programa e diz, mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa com aquela condição ali, daquela lista que a gente deu, né? Naquela lista de doenças. Então vou solicitar esse ano. Não tem
tem como, porque se o seu carro não tiver comprado já com essa isenção, não tem Ele pode, Fê, ele pode agora começar a isenção por a compra do carro. Ele mas vai teria que comprar um carro novo. O carro para ter direito, carro. Exatamente, para o carro usado. Não. Então ele tem que correr já para ir atrás dessas condições que permitem isso. Para comprar o carro Exatamente. Novo, né? E até pensar em ir atrás já do judiciário, porque vai ser necessário. Questão de fibromialgia. A gente deu uma lista e eu não vi fibromialgia ali, não. Mas tem gente que tem condições mais limitantes, incapacitantes. Uma pessoa, por exemplo, com a Rose, que é a nossa telespectadora que mandou essa dúvida, né? Boa tarde, meninas lindas. Primeiro, obrigada. Adorei o menino. Eu já gostei do meninas. E o meninas foi ótimo, né? Né, Sheilinha? Ela tá falando aí que é portadora de fibromialgia, tem 45 anos. Ela quer saber se tem direito à isenção. Por aquela lista que a gente deu aqui no início, não tem, né, Sheilinha? Vamos repetir a listinha Vamos. ali? Agora, lembrando, Fernanda, que é uma questão muito bacana que o judiciário derruba tranquilamente. Esse rol de doenças, ela é o exemplificativo, ela não pode ser taxativa. O judiciário já deixou isso muito claro em vários mandados de segurança. O que você tem que ter, e quem vai dizer o teu médico, são esses laudos que você vai ter que apresentar, se ele vai dizer ou não que você precisa, por conta da tua gente, como é o nome? Fibromialgia, se você realmente não tem condições de usar um carro normal. Um carro, que eu digo normal, Fernanda, daquele com câmbio mecânico, com direção sem ser a hidráulica ou a elétrica. Então, assim, se você realmente precisar desse tipo de diferenciação, de ter que comprar um carro mais caro com esses itens, porque o seu estado de saúde permite, tem o laudo dizendo isso, não é o Estado que vai poder limitar. Ele pode agora, mas o judiciário já está concedendo e já concede isso há anos. A gente nem tinha mais esse problema. Cá para nós, isso voltou de novo esse ano, porque o Estado da Paraíba, isso que eu não entendo, já tinha aprendido isso pelo próprio judiciário, essas condições. A gente já era para estar nos livrando de ter que ir para o judiciário questionar isso novamente. Uma telespectadora pediu para não se identificar, ou telespectador, não sei, por questão do sigilo da doença, e a gente super respeita e quer mais ajudar. Comenta que o namorado é HIV positivo e pelo menos ali já está de cara na lista, né? Perfeito, Qual Fernanda. é o passo para conseguir o benefício de comprar o carro com isenções e também conseguir a isenção do IPVA? Pergunta perfeita. Adorei, porque ela isso lembra mesmo. ali, que é a condição de comprar o carro e depois a isenção do IPVA. A gente acabou respondendo antecipadamente aqui, né? Exato. A questão de entrar no site da Receita. É o melhor ponto, porque na Receita Federal, como os impostos eles são de competências diferentes, mas a diferença do valor total do carro é muito grande. Um carro de 70 mil ou um carro de 50 mil, você tem um desconto porque ele vai vir sem essa tributação faturada diretamente da fábrica, tá? Então há toda essa possibilidade. Mas o primeiro passo, eu realmente recomendo você iniciar pelo site da Receita Federal, porque é só um laudo médico que vai te avaliar e dizer se você enquadra ou não. Nesse caso específico está muito mais fácil, porque você já deve ter um laudo, né, de ser positivo, HIV positivo, então vai facilitar essa compra. Agora tem as outras condições, você vai ter que escolher o carro primeiro, e olha, Fernanda, chama-se venda direta. A maioria das concessionárias aqui no Brasil, aqui no nosso estado da Paraíba, tem um setor específico, gente. Eles te orientam tão bem, Fernanda. Acho que não tem uma concessionária aqui na Paraíba que não tem um vendedor específico com todas essas regras, com todas essas orientações para você. Então, se você está se enquadrando em uma dessas, não deixe de ir para a concessionária e pegue orçamento, porque muitas vezes, por ser uma compra direta, tem uma tabela, até independente dos impostos, mas tem uma tabela diferenciada. Não deixe de verificar, porque a gente precisa, vocês, que principalmente, Fernanda, quem tem pessoas com autismo, sim, com Parkinson, meu Deus, às vezes é tanta locomoção, levar para um canto para outro, imagina isso em hospital, tendo que levar para o hospital, para vários lugares em condição coletiva, ou mesmo tendo que pagar ou tá pedindo alguém. Se há uma possibilidade, você consegue até financiar essas compras desses carros, Fernanda, com a isenção também do IOF, que é outro tributo alto quando você financia um carro, né? Ou seja, dá para comprar e financiar também? Exato, sem essa tributação de financiamento que é o IOF. Ou seja, é porque, gente, é tanto tributo, é tanto imposto, que a gente tinha que ter uma aulinha aqui no programa para orientar vocês como é que funciona cada imposto desse, o que é que tem. Eu gostei da pergunta. Né? Eu também, adorei. Ela quer saber a próxima, ela tá ali lendo já a próxima. Ela quer saber se MEI tem isenção na compra de veículo.
Olha aí, eu sou fã de MEI, né, Fernanda? Você sabe, adoro. Eu vejo que seu programa hoje falou muito bem sobre a empreendedora que insistiu. Já vi que a TV Tambaú está com uma campanha belíssima. Eu estava ali nos bastidores com a Aleph comentando exatamente essa questão do incentivo que a TV Tambaú está dando ao comércio local. Pô, que visão bacana, é isso, tem que se unir. Então, essas pessoas, normalmente, elas são MEI. Se não são, tem que se regulamentar. Então, eu vejo uma pergunta dessa, eu já fico feliz da vida. Então, olha bem, para a compra de veículo, o MEI com o CNPJ, ele tem algumas isenções e algumas facilidades junto aos bancos, e tem sim. Então, é importante você verificar. Agora, lembra, tá? Para você poder financiar, para não ter problemas tributários fiscais depois, você tem que ter faturamento, seu CNPJ tem que ter o faturamento suficiente para pagar a parcela do veículo. Mas você vai sim comprar um veículo com isenções, por você ser um CNPJ, por ter um CNPJ. É outra coisa que muita gente nem tem noção disso, viu, Fê? Com relação a esse ano pandêmico, teve alguma isenção, algum desconto, alguma coisa de IPVA, não? Não, Fernanda. Teve aquela prorrogação que era até tal data, eles prorrogaram até o final do mês de março. Mas teve mais uma coisa, para o setor específico, tá? Para o setor específico de bares e restaurantes, quem é do Simples Nacional, porque eu adoro essa parte, quem é do Simples Nacional, o governo realmente, ele deu aí uma anistia, não vai pagar realmente o ICMS nesses meses, tá, Fê? Aí é diferente. Mas é quem é do Simples Nacional. O Araújo fez uma pergunta pra gente encerrar o nosso papo. Tem tudo a ver também com isso. Ele conta que o carro é no nome dele, mas o filho dele é autista, usa o carro pra levar, pra fazer tratamento e tudo mais. Ele quer saber se ele tem direito. Olha qual é o nome dele? Araújo. Araújo, tem sim. E é isso que eu gosto de ver, sabe? Às vezes, por desconhecimento, às vezes a gente não tem noção do que é uma isenção. Isenção significa que o Estado, no caso da Paraíba e a União, ele está abrindo mão do tributo, e esse imposto seria para várias outras atividades, né, de gestão de políticas públicas, né? E ele abre mão especificamente para esse setor, para essas pessoas que precisam. Então, você é uma pessoa que realmente tem essa necessidade. E essa isenção vai possibilitar o custo do veículo, vai ser muito mais em conta, porque você vai deixar de pagar esse tributo. Então, vale a pena sim. Você teria, por exemplo, que vender esse seu carro, seria uma das hipóteses, e comprar um carro novo, porque realmente tem que ser um carro zero, uma compra direta, faturado da fábrica, e tem um período para poder você chegar, porque você compra e a empresa vai dizer quando é que chega esse veículo, que pode demorar de 30, eu não, sinceramente, essa parte, gente, eu já não sei, mas que vai demorar um tempinho, Fernanda, é exatamente essa situação, e ele vai ter isso durante um ano, Fernando, o valor do IPVA é alto, é considerado, que depende de carro, depende da tabela FIP, mas é um grande incentivo e é uma pessoa que realmente está precisando. Lembrando o seguinte, tem que ser para carro novo, tá? Exatamente. Já tem o carro, o filho tem autismo, aí não dá para pegar a isenção para esse carro que já está em funcionamento. Teria que comprar um novo. Vende o carro, Araújo, se organiza, compra o novo, aí garante aí um monte de isenção. IPI, IPVA, vai também pagar o ICMS e o IOF se for financiar. Se você for financiar, que também dá para financiar, Araújo, IOF, que é um tributo bem alto, faz o financiamento, fazer assim, ó, aí também vai para baixo. Combinado assim, vai na concessionária que o pessoal dá sempre muitas informações. Só não esqueça dos nomes dos tributos. PVA, IPI, ICMS e IOF, que porque, é o Fernando, tem gente que consegue a isenção para o veículo e não vão, porque são setores separados, pegar o do IPVA. Presta atenção, tá? Sheilinha, muito obrigada pelo papo de hoje, super esclarecedor. A gente adora ter você conosco toda segunda-feira. E Sheila está toda quarta-feira na Rádio Jovem Pan, às 7 da manhã, no programa Jornal da Manhã, né? Com o nosso querido Daniel Lustosa e Karine Tenório contribuindo. Lá você fala exclusivamente de direito tributário, Sheilinha? Exatamente. Estou sempre, porque, Fernanda, pensa num assunto que as pessoas têm medo, sempre levando uma notícia boa. Então, para a quarta-feira, lá vai uma notícia boa na área tributária. Olha, e é alguma coisa referente a algumas mudanças por meio do judiciário para as pessoas que recebem pensão alimentícia deixar de pagar imposto de renda sobre isso, que é uma grande dor de cabeça. Aí ela vai falar só lá na Jovem Pan. Mas aí na segunda-feira que vem você traga uma pincelada aqui, viu? Vamos lá. Sheila está nas redes sociais como @Sheila_Sodré. Você vai, segue Sheilinha lá, tem sempre contribuições legais. E também tem um pouco, né, da Sheila mãe, da Sheila jornalista,
jornalista, o da Sheila é mulher. É muita coisa, né, amiga? É, porque eu acho muito legal, assim, tem gente que tem um perfil profissional, exclusivamente profissional. E o bom da Sheila é que ela concentra não só a vida profissional dela com muita informação, mas a vida dela mesmo, como ela é, como é que faz com os filhos, final de semana. Eu adoro. E com o Rotary, né? Vamos lá. Sempre juntos e misturados. Beijo, meu amor. Beijo, querida. Agora no @TV também.